Muito boa tarde, amigos. Começando mais um Notas do Karsug, ao lado do mestre. Tudo bom, Cláudio? Tudo bom. Um belo fim de semana, Fórmula 1, MotoGP, muita coisa interessante. Bom, Stock Car. Stock Car também tivemos, tá chegando no finalzinho já, Sim, né, Cláudio? Por enquanto, das grandes categorias aí, a Indy já terminou, né? Sim. Mas a Stock Car teve a penúltima etapa, antepenúltima etapa, vamos também falar. Mas é claro, as atenções ficaram voltadas para saber quem venceria o seu quinto título, né? O Marques venceu na moto, vai ser o nosso segundo assunto de hoje. O Hamilton bateu na trave, ficou por pouco, vai ficar para o México, é isso, né? Certamente fica para o México. Eu acredito que se tivesse sido necessário e decisivo, o Hamilton teria tentado ultrapassar o Fosse a última prova do ano. Mas assim era muito mais lógico tomar certo cuidado, que a única coisa que aconteceu que adiou de uma semana. Ele ter sido campeão no domingo, será campeão no próximo domingo no Autódromo Hermanos Rodrigues, lá na cidade do México. E eu fiquei muito contente com a vitória do Raikkonen. Né? Acho que o Raikkonen esse ano foi injustiçado pela Ferrari. Em várias oportunidades teve que se curvar às ordens da escuderia. Na Austrália, por exemplo, ele podia ter ganho. Pois é. Então, mas essa sim uma vitória que inclusive veio depois da decepção dele em Monza, que fez a pole e acabou sendo o segundo para o Hamilton. Agora virou e se despede da Ferrari com uma vitória realmente muito bonita. Acabou sendo um prêmio, né? Vamos dizer, pela bela temporada que ele fez. Exato, né? Um prêmio de encerramento de temporada, uma belíssima largada. Ele depois... Ele acionou melhor com pneus também. A Ferrari adotou bem uma estratégia, né, Cláudio? Dessa vez acertaram em cheio, e quando o Hamilton começou a ter bolha nos pneus, fez 2 pit stop e ficou claro que o Raikkonen, que conseguiu ficar na pista muito mais tempo, teria já a vitória nas mãos, como efetivamente aconteceu. Mas foi uma corrida muito bonita. Inclusive o Verstappen saiu lá de trás, em 18º, acabou em segundo. Então, eu acho que quem assistiu ficou contente pelo que viu. Porque afinal de contas, fazia tempo que a gente não viu uma corrida chegar nas suas voltas finais com 3 pilotos tendo reais com condições de vencer, né? Os 3 andando num ritmo muito forte, e né? Com o quinto tentando ultrapassar o quarto, porque o Vettel em cima do Bottas, no fim o Vettel conseguiu. Então, uma corrida muito interessante e que deixa algumas conclusões para mim definitivas. Hamilton tem a melhor temporada de toda a carreira dele esse ano. Vettel sentiu bastante o peso da responsabilidade depois daquele erro no Grande Prêmio da Alemanha, que foi para mim o ponto crucial da sua derrocada psicológica. O divisor de águas, como a gente chama, né, Cláudio? Quando ele tinha ganho em Silverstone, parecia que tivesse aberto o caminho para o título. Mas depois da Alemanha, ficou claro que ele não conseguia superar esse peso psicológico de ter um carro tão bom quanto a Mercedes e não conseguir vencer o campeonato. Uma coisa, né, Cláudio? Aquela coisa de ser meio afoito o Vettel, né? Porque mais uma vez ele bateu no começo, foi lá pro final do programa. Desesperado para resolver logo. Quer dizer, isso mostra claramente que ele não consegue suportar a pressão de ter que ganhar. Eu acho que aí a Ferrari terá que fazer um bom trabalho psicológico com o Vettel para recuperá-lo em vista de 2019. E você acha, Cláudio, que é uma pressão mais dele, pessoal, quer dizer, ele se impõe essa pressão, ou você sente, com toda a tua experiência, inclusive com relação à imprensa italiana, porque o Cláudio tem essa larga experiência, eu te pergunto exatamente isso, Cláudio. Existe muito essa cobrança na própria Itália, da imprensa, do público que acompanha, que a gente sabe que é super apaixonado, obviamente, em ter novamente, fazer a Ferrari sair da fila, vamos dizer assim? Eu acho que tem, eu diria 60% é um peso que o próprio Vettel se impõe e 40% é um peso da imprensa, dos torcedores. Se você se dá o trabalho de ler, por exemplo, numa segunda-feira depois dessa, os comentários dos leitores dos jornais,
você vê que todo mundo põe a culpa, ou pelo menos 90%, põe a culpa da Ferrari não ter sido campeã no FET. Quer dizer, isenta. O suco do negócio. Esse ano tínhamos carro, mas não tivemos piloto. Pois é, prova disso, aliás, até em relação ao desempenho do Raikkonen, né? Não só em Austin, né? Mas em diversas oportunidades da temporada, Monza, né? Pois é, em Monza, na casa exatamente do Ferrari. Então, realmente, essas duas coisas se somam e haverá necessidade do trabalho de recuperação psicológica do piloto, inclusive porque ele vai enfrentar um desafio que agora ninguém sabe o que vai acontecer. O Raikkonen já estava enquadrado em ser o segundo. Não sei até que ponto o Leclerc, com o apoio que teve antes do Marchione, agora visto como uma grande esperança, vai aceitar de bom grado o papel de segundo piloto. Se ele estiver andando igual ao Vettel, ele provavelmente vai querer o lugar dele. Mas eu não vou, claro, fazer uma comparação aqui, seria talvez uma comparação até não cabível, né? Mas, de uma certa maneira, você, por exemplo, quando teve a McLaren lá em 88, o Prost estabelecido na McLaren e o Senna chegando, não estou comparando o Prost com o Vettel, nem Senna com o Leclerc, mas de uma certa maneira lembra um pouquinho, Cláudio, essa questão de você ter um piloto já estabelecido e aquele que quer mostrar serviço, que é o caso do Leclerc, agora como foi o Senna, né? Sim, não, e com uma diferença, que Prost era um campeão seguro de si mesmo. Sim. E o Vettel mostrou esse lado mais fraco, né, do ponto de vista psicológico. Então, se o Leclerc for realmente esse fora de série, que alguns entendem que ele possa ser, agrava ainda mais essa situação psicológica do Vettel. Aliás, vamos ter um grid bastante mexido, né, na temporada 2019, não só muita pelo Leclerc na Ferrari. Muitas novidades. O Lando Norris, né, que vai ser o piloto da McLaren junto com o Carlos Sainz. Que ela está andando bem. Que está andando muito bem. E outra coisa, né, não está ainda não se bateu o martelo ainda, não existe uma confirmação oficial, mas há possibilidade muito grande de que o nosso Sérgio Sete Câmara seja o piloto reserva imediato ali na McLaren, com o apoio, com o aval da Petrobras, que vai ser efetivamente o fornecedor de combustíveis do... E aí é uma chance que se abre para ver quais são as suas reais possibilidades, o que ele vai poder fazer no nível da Fórmula 1. Até porque deve sempre sobrar um treinozinho lá, o primeiro treino da sexta-feira para fazer, que acaba sendo uma coisa legal, né? Muita gente pode achar que é pouco, mas é uma forma do piloto mostrar que está bem integrado. É a forma de você aparecer e mostrar o seu cartão de visita. Eu sou isso, consigo fazer isso. Meu nome está ali na tabela de tempos, né, Cláudio? Vamos às notas, então? Antes das notas, eu queria fazer uma crítica, que para mim é claríssima, com relação ao regulamento. Você vê que o Ocon, que foi oitavo com Force India, Magnussen, que foi nono com a Haas, foram eliminados. Por quê? Porque passaram do limite de gasto de combustível, que são 100 quilos por hora. Muitas vezes alguém pode dizer, mas por que quilos em um litro? Porque litros varia em função da densidade. Então, mais calor, menos alto, menos alto, dá uma diferença. Então, se usa o quilo, que é uma medida que não sofre essas alterações. Bom, eu acho isso absolutamente ridículo. Que eu entendo que deva se fazer economia, o cara do táxi, o cara do Uber, tá bom, porque ele está sabendo, se ele faz economia, ele ganha mais dinheiro. Mas em Fórmula 1, você obter uma diminuição de rendimento, porque você tem que economizar gasolina, é uma coisa de campo de esquadra, realmente. Eu não sei o que pensavam aqueles que redigiram o regulamento e aceitaram uma coisa dessa, que para mim é absolutamente, não só inaceitável, é ridículo. Não tem cabimento. Seria uma coisa de, bom, no fim da corrida vamos ver se os discos de freio gastaram mais do que X e você é eliminado. Sabe? Não, médio desgaste lá, né? Quanto comeu da pastilha. Já o negócio de limitar os motores eu acho burrice, que deveria ter deixado livre. Outra coisa que eu acho burrice é você não poder regular o carro no domingo pela manhã.
Então você tem quando você tinha um warm-up, podia, né, Cláudio? Lembra? O famoso warm-up, né? Aí o warm-up, inclusive, é interessante porque permite de encher mais a jornada. Claro. Quem vai ao autódromo cedo tem um pré-espetáculo muito interessante. E às vezes você via que no warm-up você já definia quem era o favorito. Porque normalmente os pilotos andavam com o tanque cheio, em configuração de corrida, com o pneu, então você sabia que ia ter um ritmo bom, né? Realmente eu não consigo entender, e não entendo porque não se faz uma modificação no regulamento. Sabe Deus. Pois é, e quando você falou, antes das notas, quando você falou o negócio do peso, né, por que peso e não litros, eu lembrei daquela época que na Brabham o Nelson Piquet veio com aquela ideia de resfriar a gasolina, se isso daí, né, Cláudio? Quem mais velho que está acompanhando deve saber do que a gente está falando, né, Cláudio? Inclusive, claro, é uma diferença infinitesimal, mas apenas como brincadeira, como lembrança. Se você enche o tanque à noite, de madrugada, você com o mesmo preço que você gastaria meio-dia, você consegue uma quantidade maior de volume de gasolina. Fica a dica aí, pessoal. Em épocas de preços elevados, né, Cláudio? Porque às vezes tem postos que à noite, depois das 10, dê um desconto no preço da gasolina e tal. Então você ganha dos dois lados. Tá vendo que legal, que boa ideia. Um abraço ao Márcio Serra que está nos acompanhando. Obrigado pela audiência, querido. E olha, vamos às notas então, Cláudio? Raikkonen 10. Tá. Realmente a largada dele, toda a corrida foi excelente. Verstappen e Hamilton deu 9 aos dois, foram duas corridas muito bonitas. Vettel, eu fico com 6, porque realmente... O Vettel era uma fase péssima em termos de nota, né, Cláudio? É aquele 6 que o professor dá para o aluno, que é um aluno que foi brilhante durante todo o ano, tal, agora tá. Deu aquela escorregada no final. Escorregada, já está pensando nas férias, tá bom, 6, e vai com Deus. E olha, o Raikkonen, a gente fica pensando, tudo bem, nós ainda temos o GP do México, Brasil e Abu Dhabi, ele ainda pode vencer, mas... Pela perspectiva para 2019 e 2020 na Sauber, né, que são os 2 anos que ele vai fazer, dificilmente o Raikkonen vai ter uma chance para os próximos anos e vencer, né, Cláudio? Essa é a última vitória dele, e é curioso que com essa vitória ele se torna o finlandês mais vencedor de todo, com 21 vitórias. Né? Passou o Hakkinen e Bottas, ninguém sabe até onde vai chegar, mas por enquanto o finlandês mais vitorioso em Fórmula 1 é o Raikkonen. Dos dois, Cláudio, aproveitando aí, entre Raikkonen e Hakkinen, que tem um nome parecido, 2 pilotos até com características relativamente parecidas do ponto de vista de serem frios, de serem pilotos cerebrais, né, Cláudio? Eu poria os dois no mesmo nível. Sim. Mesmo numa análise global da carreira, poria no mesmo nível. Talvez o Hakkinen teve um momento melhor dentro da equipe. E rivalizou bastante com o Schumacher, inclusive, né? Ele pela McLaren, o Schumacher pela Ferrari. Enquanto aqui na Ferrari, raramente a Raikkonen, a não ser o ano que ganhou o título, raramente teve a condição de primeiro piloto. Normalmente foi sempre o segundo. O Hakkinen teve realmente uma carreira nesse aspecto, né, claro, um pouco mais brilhante, aí apareceu um pouquinho mais. Bom, nós vamos falar depois do que vem pela frente nos próximos GPs da Fórmula 1, mas vamos dar os parabéns ao espanhol Marc Marquez, porque com 25 anos ele demonstra uma maturidade na MotoGP, né, Cláudio? O 5º título dele é uma coisa impressionante, né? No todo, esse garoto tem 25 anos. Com 25 anos, ele já ganhou 7 títulos mundiais. 2 nas categorias inferiores, 125 e 250, e 5 na MotoGP. 5 na MotoGP em 6 anos. Então, eu acho que está na hora de começar a fazer as contas para ver quais recordes ele vai bater. Ele já bateu um. Sim. Agora me deu um branco. Italiano? O Agostini? Não do Agostini, do... O Rossi, não. A gente lembra daqui a pouco, não tem problema. Não, do Valentino. Do Valentino Rossi. Que o Valentino Rossi ganhou seu 5º título mundial com 26 anos. Tá. Ele fez na MotoGP, ele fez com 25. Então acho que todos os outros recordes
do Valentino Rossi e, eventualmente, no futuro do Agostini, podem ser ameaçadas por esse garoto que não tem nesse momento, na minha opinião, nenhum rival no mesmo nível. Eu tenho muita curiosidade de ver ano que vem, já que vão correr juntos na Honda, ele e o Lorenzo. O Lorenzo ainda, na minha opinião, não deu a exata medida daquilo que ele pode fazer, que é uma coisa quando ele larga na frente, outra coisa é quando tem que recuperar. Sim. Largando na frente, ele é excelente. Parecem dois pilotos diferentes, né? Dois pilotos diferentes. Verdade. E aqui, que aliás não é uma novidade, tivemos já no passado pilotos desse tipo, na Fórmula 1 era Ascari, largando na frente era um, largando atrás era outro. Então, tenho muita curiosidade. O Verstappen está meio assim ultimamente também, né? Quando ele larga na frente parece que quer fazer bobagem, né? Meio aflito de querer ganhar a posição. Ele traz, ele faz a corrida sensacional, né? Então eu acho que teremos nos próximos anos uma série de triunfos do Marc Marquez. E olha, a gente teve no ano passado, né, que nós tivemos naquele evento da Honda aqui em São Paulo, né? E o Marquez realmente nos impressionou muito positivamente com relação a toda a maneira com que ele se dirigiu à imprensa, as perguntas, tanto eu quanto o Cláudio fizemos a ele foi extremamente simpático e mostrou exatamente essa maturidade que é quase que espantosa para um jovem na idade dele, né, Cláudio? Muita gente na idade dele ainda tem aquele arrobo de querer mostrar, não, isso é o melhor, ele não, ele realmente tem consciência de ser um excepcional piloto, mas não faz pesar isso. Então, eu acho que ele tem um futuro. Paciência ainda. Que ele teve na corrida de Motegi, né? Eu acho que ele vai ter mais uns 10 anos, claro, depois. É natural, né? É natural uma queda, os reflexos não são mais os mesmos, embora o Valentino ainda está correndo. Mas é claro que não é mais o mesmo piloto de 10 anos atrás. Então, isso vai ocorrer também com o Marc Marquez, além inclusive da possibilidade de você engordar um pouco. Então, que é natural até com a idade, né? O metabolismo muda um pouco. Mas, por enquanto, eu acho que certamente 5 anos no topo e depois mais 5 ainda com uma excelente qualidade. E isso, é claro, pensando no que a gente tem hoje do grid da MotoGP. Claro. Evidentemente que pode aparecer. Sempre aparece às vezes um fenômeno, né, Cláudio? A gente nunca pode bater o martelo dizendo. Mas por enquanto realmente não vejo ninguém surgindo aí, né, Cláudio? Tem gente que está acabando, o caso do Pedrosa, que é companheiro dele na Honda, que encerra esse ano a sua carreira, que foi uma carreira também brilhante, mas dos garotos assim não vejo ninguém, nem mesmo na Moto 2, com a qualidade dele. Então, por enquanto ele está... Por enquanto ele está pleno, voando, né? Maravilhosamente bem. E se na Fórmula 1 eles têm aquela coisa da logística, Estados Unidos, depois México, na MotoGP, que tivemos Japão agora, vão para... Dá uma descidinha ali, né, Cláudio? Vão para a Austrália, que é o próximo GP no domingo. E eu te pergunto o seguinte, Cláudio, tem Japão, tem Austrália, Malásia e Valência. Nessas 3 provas, já são, agora que o título está definido, etc e tal, já são aquelas provas para as equipes começarem já a testar coisas visando a temporada seguinte? Sim, sem dúvida alguma. Serão 3 provas em que o Marc Marquez vai correr para se divertir, e nessas condições ele até é mais competitivo, porque não tem nada a perder, porque não ganha nenhuma das 3, não acontece absolutamente nada, o que tinha que ganhar já ganhou, e inclusive ganhou, isso eu acho que do ponto de vista moral, do ponto de vista do ambiente na equipe, foi extremamente importante ganhar o título na pista da Honda, e deu toda uma satisfação aos japoneses, e acho que teremos 3 belas corridas que merecem ser seguidas. Legal. Bom, Stock Car, como a gente começou falamos no comecinho do programa, tivemos a etapa de Londrina, o Barrichello venceu a corrida 1, foi uma vitória na estratégia também, viu, Cláudio? Porque também se manteve na pista ali por mais tempo, fez aquelas voltas rápidas, e aí na hora do pit stop acabou ganhando a primeira posição. O Attila Abreu venceu a corrida 2 na rodada dupla, e na pontuação do campeonato,
34 pontos de vantagem para o Daniel Serra em relação ao Felipe Fraga. Nós vamos ter a próxima etapa acontecendo em Goiânia em rodada dupla e depois a etapa final em São Paulo com pontuação dobrada. Eu só alerto o seguinte, Cláudio, dependendo, é difícil, mas é possível, pela primeira vez, desde que foi implantado esse sistema de pontuação dobrada na última, a gente conseguir ter a definição antes. Porque ele já incrementou sensivelmente. De 17 para 34, quer dizer, dobrou a vantagem. Então né? Foi algo realmente importante, que justificou, aliás, toda aquela festa no boxe, sem dúvida. A família, os mecânicos. Chico Serra, sempre feliz da vida, vendo o seu filho, que é um dos filhos de campeão, assim como o Paulo Gomes tem o meu xará, o Marquinhos, que foi campeão já da Stock Car, o Chico, que é uma figura super simpática também, que teve na Fórmula 1, não teve infelizmente não teve um carro à altura da capacidade dele, eu inclusive coloco, Cláudio? Sim. Andou na Fittipaldi, depois teve na Arrows, inclusive uma equipe que estava bem estruturada, só que depois chegou o Thierry Boutsen com um caminhão de dinheiro e tirou a vaga do nosso Chico Zé. De forma ele pode tive o prazer de correr. Sem dúvida, sem dúvida. Coisa que não muita gente não tem. E quando voltou ao Brasil conseguiu, assim como o Ingo, Cláudio, ter uma carreira vitoriosa aqui, provando que dá para o piloto ser feliz em outras categorias, Cláudio? Correndo profissionalmente. Não existe só a Fórmula 1. Não, dá para se virar de outra forma. Bom, no próximo domingo a gente vai ter a prova exatamente no circuito Hermanos Rodrigues, no México, que perdeu um pouco daquele brilho, porque eu lembro muito daquela curva famosa peraltada, aquela curva que era um certo enigma para todos os pilotos ali, o Senna inclusive capotou ali com a McLaren e tudo, foi meio assustador. Realmente perigoso. Uma curva perigosa que foi retirada ali do traçado mexicano, mas aproveitando o nosso querido mestre Cláudio Karsug aqui, falar um pouquinho de história da Fórmula 1, rapidamente, sobre o nome, Hermanos Rodrigues, dois irmãos, o Ricardo e o Pedro, que foram dois pilotos da Fórmula 1. Dois pilotos da Fórmula 1, o Pedro mais velho, o Ricardo mais moço, como qualidade o Ricardo era superior ao irmão, e eu me lembro muito bem do começo dos dois, levados pelo pai. O pai tinha sempre no bolso um bloco de notas de $1000, aquelas que você vê só no banco nos Estados Unidos. Era o Lance Stroll dos anos 60, 70, claro. E sempre pronto a presentear os jornalistas, para criar um ambiente favorável aos filhos. Na cidade não precisavam daquilo, que os dois, repito, o Pedro é um excelente piloto, mas o Ricardo era realmente excepcional. Uma pena que ambos tenham desaparecido prematuramente, que senão poderiam ter marcado a sua presença, a presença do México na Fórmula 1, de um jeito muito mais duradouro, de um jeito muito mais firme. O Pedro, inclusive, teve 2 vitórias na Fórmula 1, uma no GP da África do Sul, em Kyalami, e outro no GP da Bélgica, de Spa-Francorchamps. Foram duas vitórias em 2 circuitos difíceis, sim, Cláudio? A África do Sul. O Ricardo era um grande piloto. Os dois melhor que o Pedro. É isso aí. Bom, Cláudio, eu quero sempre encerrar o programa com a nossa dica final do site do Karsug, www.karsug.com.br, hospedado no UOL, sempre com informações da Fórmula 1, as colunas do Cláudio sobre Fórmula 1, sobre a MotoGP, turismo, futebol, os testes de carro, novidades. Temos agora no mês de novembro chegando aí o Salão do Automóvel aqui em São Paulo, que vai ser, claro, um assunto bastante esmiuçado pelo Cláudio. Vamos ter o prêmio Lauto Preferita agora também no mês de novembro. Então tem bastante coisa, Eu chamo a atenção no nosso site, é uma matéria de turismo muito interessante. A nossa amiga Solange fez sobre a África do Sul. Bacana. Com foto, com tudo, com dicas para quem eventualmente quiser ir para lá. Eu gostei muito, porque inclusive me lembrou das vezes que eu fui lá, alguns lugares que ela aponta eu já conhecia e gostei. É como a gente falou de Kyalami agora há pouco, já associou ali com a África do Sul na dica de turismo. Aliás, uma discussão que eu tinha lá. O nome, a pronúncia, porque eu aprendi com o Cláudio, o pessoal fala Kyalami. Kyalami é apenas a forma inglesa de você falar o nome. Que eu fui lá, eu pesquisei na língua original dos Boer, é Kyalami. Então não tem dúvida agora. Você que achava que eu tinha errado, olha,
professor é o Cláudio Karsug aqui. Vai lá na Karsug e pergunta. Vai lá, aproveita as dicas de viagem, de turismo, né, da Solange para o site, né, Cláudio? E a última dica final que eu tenho dado sempre é para você adquirir o livro do Cláudio Karsug lá no site, né, Cláudio? Exato. Tem um link, tem um botãozinho que você pode associar. O nome e o autógrafo com muito prazer e você recebe em casa. Recebe em casa autografado e tal. O preço é camarada, você pode comprar um para você e dar um de presente, né, Cláudio? É isso aí. Karsug, na semana que vem, próxima segunda-feira, a gente se encontra então para falar do GP do México de Fórmula 1, para também falar do GP da Austrália da moto. A moto fica um pouquinho esvaziada agora, porque está definida a coisa, né? Mas efetivamente o GP do México, que o ano passado foi o que deu o título ao Hamilton, né? Exato. O tetracampeonato, ou o quarto campeonato, nesse ano pode ser a prova que dá a quinta conquista, o quinto grande triunfo do Hamilton, do Lewis Hamilton na Fórmula 1. Cláudio, obrigado. Aliás, isso, pois não? Eu estava lendo hoje uma entrevista do Hamilton. Hamilton diz que ainda não caiu a ficha, mas eu já estou pensando, eu sempre tenho um objetivo na vida, e agora estou pensando no recorde de Schumacher. Quem sabe posso chegar lá. Pois é, então já pensou 7 títulos, né, Cláudio? Vamos ver, né? E ele falando em 7, número cabalístico aí, é um 7º lugar que o Hamilton precisa para ser campeão, mesmo que o Vettel ganhe. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Semana que vem a gente está de volta com Notas do Karsug. Tchau, tchau. Tchau.